Bom dia a todos e todas aqui presentes. Quero agradecer a presença de todos que vieram até o auditório e também do pessoal que está no YouTube assistindo o nosso encontro. Quero pedir que vocês fiquem atentos, porque a partir de hoje começa a inscrição do MAC Talento. Então, vocês vão receber um comunicado para que vocês possam se inscrever para participar do show de talentos que vai acontecer em dezembro. Então, vocês vão ter tempo para ensaiar, se preparar, fazer uma apresentação lindíssima para, em dezembro, a gente se encontrar os vencedores aqui. Então, eu quero muito agradecer a presença de todas as pessoas que estão nos procurando, quem não conseguiu assistir ao vivo o encontro de segunda, mas que vieram pedir o link para assistir depois. Então, eu quero agradecer muito o engajamento de vocês e quero chamar aqui, como vocês sabem, né? A gente sempre começa falando a palavra do Senhor. Hoje nós vamos iniciar com um louvor e, em seguida, a palavra do reverendo Carlinhos. Reverendo Carlinhos, por favor. O Pedro e a Thaísa, gentilmente, vão iniciar cantando o louvor para a gente. Obrigada. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, e desde quando me levanto até eu me deitar, e eu cantarei da bondade de Deus. E és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, e eu cantarei da bondade Deus, tua doce voz que me guia em meio ao fogo e na escuridão, tua presença me conforta, e eu sei que és meu Pai e que amigo é, e eu vivo na bondade de Deus, e és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, e eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, e eu cantarei da bondade de Deus, e eu cantarei da bondade de Deus.
Graças a Deus. Bom dia. Que alegria estarmos aqui neste encontro, esse encontro de jornada de acessibilidade e inclusão, organizado pelo programa Mackenzie de Inclusão, e que hoje estará tratando do tema Direitos, Carreira e Trabalho da Pessoa com Deficiência. E é muito bom podermos começar este evento ouvindo uma canção tão bela, também com uma voz tão bela, que fala da bondade de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus. E aquilo que eu vou trazer para a nossa reflexão nesta manhã também fala sobre o amor de Deus. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia, João 3,16, que diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu tenho certeza que todos nós já assistimos o filme A Bela e a Fera. E nesse filme, o autor tenta retratar o amor da Bela pela Fera. Uma pessoa de uma aparência um tanto quanto desprezível, assustadora, amedrontadora, mas a Bela, com toda a sua meiguice, doçura e encanto, ama aquela fera e pouco a pouco vai domesticando aquela fera. Quem já viu o filme, sem dar spoiler, com certeza sabe do que eu estou falando. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos algo bem mais profundo do que a ideia, o conceito de Bela e a Fera. Porque na palavra de Deus nós temos aquele que é totalmente belo, que é o Senhor Jesus Cristo, que se fez fera, para que nós que éramos a fera, pudéssemos nos tornar belos pelo seu sacrifício, pelo seu amor, demonstrado por nós na cruz do Calvário. Não existe amor mais singular, não existe amor mais ímpar, não existe amor mais precioso, mais profundo do que o amor de Deus pelo mundo. E mundo aqui somos nós, seres humanos, cada pessoa, cada um dos filhos de Adão e Eva, que nasceram deformados, que nasceram contaminados pelo pecado, que nasceram de alguma forma feras. Mas aí o belo se faz fera, para que as feras se tornem belos pelo sacrifício de Cristo Jesus. E neste pequeno versículo, onde o próprio Cristo está falando do amor de Deus o Pai, e falando do seu próprio amor, o Deus Filho, ele nos revela algumas coisas muito singulares. Quando ele diz, porque Deus amou ao mundo. Nós temos aqui algo já acontecido, algo já revelado, algo que não muda, algo que jamais será, de alguma forma, transformado. Deus já amou, já aconteceu. Não há nada que eu possa fazer para aumentar o amor de Deus. Não há nada que eu possa fazer para diminuir o amor que Deus tem por cada um de nós. Ele já amou. É uma ação completa, definida, acabada. É isso que o verbo significa no grego. Ele já amou. E esse amor de Deus, segundo Jesus Cristo, ele tem 3 características singulares. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira. Isso significa que o amor de Deus, ele revela um altruísmo indefinível. Altruísmo, amar. Amar significa altruísmo, significa dar, entregar, doar. E a Bíblia diz que este amor de Deus, ele é indefinível. Deus amou ao mundo de tal maneira. Que maneira? Ele não sabe descrever.
Não existiam palavras na língua grega, e nem na língua hebraica, e nem na língua latina, se João quisesse usar uma das 3 línguas correntes naquela época, para explicar o amor de Deus, como não existe hoje no português, no inglês, no francês, no alemão, no italiano, nem na língua de libras, de sinais, ou em qualquer outro tipo de língua. Não existe uma definição para o amor de Deus. É um altruísmo indefinível. Maravilhoso. Foi assim que Deus nos amou, amou a mim, amou a você. Deus amou ao mundo de tal maneira. Mas João vai continuar relatando as palavras de Jesus e vai mostrar que o amor de Deus não é apenas um altruísmo indefinível, mas em segundo lugar é um sacrifício inexplicável. Ele diz: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deu. A palavra dar aqui no grego é didomi, e a palavra didomi no grego significa entregar para ser sacrificado. Ou seja, quando Deus o Pai deu o Filho, Ele deu sabendo que estava entregando o seu Filho para que fosse sacrificado. Ele estava tornando o belo uma fera, fazendo como um de nós. Ele deu, Ele entregou. Ou seja, Jesus veio para se entregar, para derramar a sua vida na cruz, para entregar a sua vida naquele madeiro, para derramar o seu sangue, e isso é um sacrifício inexplicável, porque como que você explica que um pai entregue o seu próprio filho único, ele não tinha dezenas, centenas, milhares de filhos, só tinha um, entregue o seu único filho para morrer por pecadores, por pessoas más, por feras como eu e você? Como explicar isso? Se você tivesse uma família com 20 filhos, como as famílias do passado, né? Minha avó, por parte de mãe, teve 12 filhos. Aí você pegasse um, quem sabe aquela ovelhinha negra, né? Aquele filhinho mais rebelde, falasse: você vai morrer pelo meu melhor amigo. Já seria uma coisa trágica. Agora você pegar o seu único para morrer pelos seus inimigos, ser sacrificado por eles. Mas foi isso que Deus fez por mim e por você. Ele nos amou com este amor que é um altruísmo indefinível, que é um sacrifício inexplicável. Não tem como explicar isso. Nenhum filósofo, nenhum poeta, nenhum advogado, nenhum juiz, nenhum pastor consegue explicar a profundidade do amor de Deus. Isso está para além da razão, para além da lógica, para além das explicações formais, técnicas. Foi assim que Deus nos amou. Mas em terceiro lugar, Jesus vai nos ensinar que este amor de Deus, que é um altruísmo indefinível, que é um sacrifício inexplicável, em terceiro lugar tem um propósito indestrutível. Ele diz: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou com um propósito. Este amor que é um altruísmo indefinível, que é um sacrifício inexplicável, ele tem um propósito, e o propósito do amor de Deus por mim e por você é indestrutível. Ninguém vai destruir, ninguém vai mudar, ninguém vai alterar, ninguém vai corromper, ninguém vai adulterar. O que Deus fez por nós na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus, está feito e consumado. O próprio Cristo disse isto. Está pago, está consumado. Ninguém muda isso. Foi assim que Deus nos amou. Com este altruísmo indefinível, com este sacrifício inexplicável e com este propósito indestrutível. E você pergunta: mas pastor, o que isso tem a ver com acessibilidade? O que isso tem a ver com trabalho, direito da pessoa com deficiência? Isso tem a ver, queridos, que no mundo que nós vivemos, quer seja uma empresa, quer seja uma igreja, quer seja uma ONG, quer seja uma sociedade qualquer, quer seja uma pessoa, nós tratamos as pessoas pelo seu estereótipo, pela sua aparência, por aquilo que ela tem, não por aquilo que ela é. Por isso há preconceitos,
Por isso a exclusão. Por isso os mais bonitos, os mais ricos, os mais intelectuais estão em patamares mais altos, enquanto os desprovidos estão em patamares mais baixos. Nós vivemos num mundo onde, infelizmente, um grupo enorme de pessoas, sejam negros, sejam deficientes, sejam religiosos, ou seja, uma outra coisa qualquer, se não encaixar no estereótipo, no padrão da sociedade, eles são excluídos, eles são deixados de lado. Mas o amor de Deus não é assim. O amor de Deus coloca todos no mesmo patamar e diz: todos vocês estão no mesmo nível. Mas independente de todos vocês estarem no mesmo nível e todos vocês serem feras, eu os amo. Amo indistintamente. Amo com este amor, que é altruísmo indefinível, que é sacrifício inexplicável e que tem um propósito indestrutível. O amor de Deus não tem barreiras, o amor de Deus não tem preconceitos, o amor de Deus alcança todos indistintamente. E graças a Deus que este amor de Deus é um dos pilares que rege a filosofia da instituição Mackenzie. É um dos pilares que rege a nossa instituição, um dos pontos fundamentais da nossa confessionalidade. E por isso ela abre as portas para os PCDs. Abre as portas para receber pessoas com deficiência e dar a elas a oportunidade de mostrarem seu potencial, seu conhecimento, seus dons, seus talentos, que talvez muitas outras empresas não façam. Ou se fazem, muitas vezes fazem só para cumprir metas e obrigações morais e legais. Mas eu tenho certeza que nós fazemos como expressão de amor, porque recebemos este amor de Deus, queremos demonstrar esse amor para com as pessoas, todas, indistintamente. Então, recebê-los aqui nesta manhã é muito bom. E ver a nossa instituição, cada dia, abrindo as portas para receber aqui alunos, professores e funcionários administrativos, que talvez outras empresas e escolas não recebessem, é muito bom. E significa e prova que nós estamos dando aos outros aquilo que um dia nós recebemos. Estamos amando os outros como um dia nós fomos amados pelo nosso Deus. Foi assim que Deus me amou. Se eu não fosse alvo do amor de Deus, eu não fosse transformado por Deus, eu ainda seria uma fera. Mas graças a Deus que o belo se fez fera, para que esta fera fosse transformado num belo, não fisicamente, tá, gente? Ainda que eu não sou de jogar fora, mas espiritualmente, moralmente, no ser interior. Deus em Cristo nos transformou. Que este amor, que esta demonstração de amor, que este sacrifício de amor, fale alto ao seu coração. Que você seja bem-vindo a esta instituição, que cada um de nós procure cada dia mais viver por este amor de Deus em todas as nossas relações, quer na família, quer no trabalho, quer na escola, quer na igreja, quer no trânsito, quer em qualquer lugar onde nós estivermos. Que seja este o amor que governe nossas ações, nossas atitudes. Você foi amado por Deus. Isso é definido, é acabado, é terminado. A gente só precisa agora fazer com que este amor com que fomos amados seja transmitido a outros que ainda não experimentaram este amor. E incluí-los é uma forma de demonstrar esse tipo de amor. Que Deus nos abençoe. Deus Santo, obrigado por esta manhã. Obrigado pela bênção de podermos ler a Tua palavra e ministrá-la. Permita que esta reflexão simples, rápida e singela tenha alcançado, Pai, nossa vida, nossa mente e nosso coração. E que saiamos daqui nos sentindo mais amados, não por um ser qualquer, mas por aquele que é o Senhor absoluto de todas as coisas, o dono desse universo. Foi o Senhor que nos amou. E é muito bom sabermos que o Deus Todo-Poderoso nos amou desta forma tão especial. Que isto, ó Deus, traga ao nosso coração
uma autoimagem saudável, positiva, ainda que todos nós, em alguma proporção, tenhamos alguma deficiência. Porque não existe nenhum ser humano perfeito. Perfeito foi Jesus Cristo, mas o perfeito se fez imperfeito em nosso lugar, nos substituindo naquela cruz, para que no seu sacrifício e no seu sangue derramado, ele pudesse formar uma geração de homens e mulheres perfeitos, belos, restaurados. Louvado seja o teu nome por isso, Pai. Obrigado por este amor. Nós te bendizemos, nós te agradecemos, nós te louvamos. Abençoe, ó Deus, o doutor César, que vai trazer a palestra, que ele seja usado pelo Senhor e que a palavra dele possa ter muito significado e impacto para a vida de todos aqui. Abençoe, ó Deus, a todos que estão aqui ou acompanhando pelo YouTube, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. O Dr. César já conversou com a gente um pouco sobre esse tema o ano passado, quem assistiu vai se lembrar dele, e hoje ele vem para trazer um pouco mais de informações a respeito desse tema que é tão importante na nossa vida e na vida das pessoas com deficiência. Dr. César, por favor. Obrigada. Olá, bom dia. Renovo minha alegria de estar novamente com vocês, agradecendo ao Senhor pela graça de ter ouvido essa palavra e recebido essa oração, confirmando o meu propósito, porque o desafio, quando nós compreendemos este amor, é ir e praticar, não é? Então vamos tentar colocar em prática o que aprendemos, e eu quero conversar com vocês um pouco sobre a inclusão da pessoa com deficiência, trazendo aí essa imagem que traz pessoas com deficiência física, pessoas com deficiência visual, que é o público-alvo do nosso bate-papo de hoje. Renovo aqui apenas algumas informações, a maioria já me conhece, sou advogado, professor universitário, consultor, palestrante, tenho mestrado em Direito da PUC e atuo com Direitos Humanos, Acessibilidade e Inclusão. Estou nas redes sociais à disposição de vocês, inclusive o sorteio do livro, eu trouxe mais um livro para a gente sortear ao final, vai ser pelo Instagram. Então, tira foto, posta, como fizemos no ano passado, marca lá, @CésarLavoura-Romão. Para quem não assistiu a palestra do ano passado, eu trouxe o QR Code para facilitar o link, está no YouTube do Mackenzie. Então, nós estivemos aqui nesta jornada, né? Semana de acessibilidade ano passado. Neste ano, a temática é uma jornada. Por quê? Porque estamos construindo. E eu vou retomar alguns assuntos rapidamente para construir, porque talvez não tenham acompanhado tudo, e outros detalhes e mais aprofundamentos estão na conversa do ano passado, da semana anterior, que eu acho que foi boa, né? Não sei exatamente o que o intérprete de Libras estava fazendo naquela hora, com esse sinal, colocando a mão no rosto, mas eu acho que foi uma conversa boa, tanto que eu estou aqui novamente, não é apenas uma brincadeira, e nós começamos a conversa do ano passado demonstrando os ganhos da inclusão. Todos ganham com essa inclusão. A pessoa ganha reconhecendo a sua dignidade, tendo oportunidades, os familiares também são impactados, os colegas de trabalho, os colegas de classe vão adquirindo habilidades socioemocionais, os consumidores, quando pensamos no atendimento, quando pensamos no fornecimento de produtos ou serviços, têm essa experiência humanizada. As empresas demonstram estudos, e aqui eu gosto de indicar 2 estudos, tem um da McKinsey e um outro da Accenture, consultorias reconhecidas internacionalmente, que trazem indicadores
positivos do impacto da inclusão das pessoas com deficiência em inovação, em eficiência, em saúde organizacional. E também os investidores, porque esses estudos demonstram mais resultados financeiros. Por que é tão importante e necessário falarmos de inclusão, de acessibilidade? Porque nós vivemos períodos de exclusão. As pessoas com deficiência, muito bem, o pastor Carlinhos trouxe essa ilustração do filme, foram tratadas como feras, como seres desprezíveis, foram excluídos da sociedade, foram, em determinados momentos históricos, assassinados, foram jogados à própria sorte. E aqui, representando a sociedade, as pessoas típicas dentro desse círculo, com os corações e os coloridos, as pessoas com deficiência excluídas. Evoluímos e tivemos um período chamado de segregação, em que as pessoas com deficiência, elas foram acolhidas pelas igrejas. O cristianismo tem um efeito muito positivo para essa evolução de acolhimento nas instituições. Porém, isso gera um efeito caritativo. Nós acreditamos, com base nessa mentalidade segregadora, que as pessoas com deficiência não podem participar de todos os espaços sociais, elas devem estar nas instituições, elas devem receber o tratamento, o cuidado adequado no lugar aonde elas podem ocupar, e não em todos os espaços sociais. Evoluímos para um período de integração. A integração é aquela fase, aquele momento em que não há mais discriminação, em que nós estamos abertos para receber. A pessoa não vai ser impedida de entrar porque tem deficiência. Porém, a responsabilidade para o acesso é da pessoa. Como assim? Nesse momento de integração, nós retiramos algumas barreiras, porém, deixamos que a pessoa chegue aos lugares por conta própria. Então, se o prédio foi construído sem rampa, sem elevador, puxa, quando fizeram, não pensaram nisso, mas você não está proibida de entrar. Se conseguir chegar até aqui em cima, ótimo, vai ser bem recebida. E evoluímos para um momento de inclusão, em que entendemos que, para efetiva e plena participação em igualdade de condições, há necessidade de acessibilidade. Porque a meta é a autonomia, a meta é a inclusão plena. Por isso que temos rampa para acessar os espaços, para que essa característica humana, a deficiência, ela seja apenas uma característica, e não um impedimento que vai inviabilizar a participação. Porque quando nós olhamos para essa condição da pessoa e fornecemos o instrumento de acessibilidade adequado, a condição se torna irrelevante para fins de participação social. Uma pessoa com deficiência física cadeirante poderia facilmente acessar esse palco. Temos aqui um instrumento de acessibilidade comunicacional, a interpretação em Libras. Isso viabiliza a participação, buscando a autonomia. Se não houvesse interpretação em Libras, nós estaríamos no período da integração, dizendo assim, olha, todos são bem-vindos, pode participar. Puxa, mas não tem Libras. Dá um jeito de fazer uma leitura labial do palestrante e ver o que você consegue. Mas, desculpa, isso é integração. Nós vivemos uma fase de transição. Houve todo um movimento, uma construção histórica, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1981, a ONU reconhecendo o Ano Internacional das Pessoas
deficientes à época. Em 81 era essa a nomenclatura, atualmente nós já mudamos, não é? E o adequado é pessoas com deficiência. Em 88, a nossa Constituição usa uma nomenclatura equivocada, que é portador, mas equivocada para hoje. À época, se usava essa linguagem. Hoje, nós vamos falar de pessoas com deficiência. E o grande marco na inclusão vem com a Convenção de Nova York, em 2017. Incorporada pelo ordenamento jurídico brasileiro, o decreto 6.949 de 2009. Por que é tão importante? E por que eu trago o texto? Porque ele adota o modelo social. E ele é incorporado em nosso ordenamento jurídico como garantia constitucional. Reconhecendo que a deficiência resulta da interação entre as pessoas com deficiência e as barreiras, devidas às atitudes, ao ambiente, que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Então vejam que a deficiência, ela vai aparecer na interação com o ambiente, na interação com as outras pessoas. É uma via de mão dupla. Quando há acessibilidade, a deficiência não impede a participação. Quando não há acessibilidade, surge a barreira. E aí, esta barreira é que vai impedir a participação plena, efetiva. E que barreiras são essas? Que precisam ser desconstruídas, que precisam ser observadas para que possamos promover a inclusão plena, a autonomia. A Lei Brasileira de Inclusão, 13.146 de 2015, conceitua barreira como qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite e impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento, de expressão, de comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros. Então, quando compreendemos que as barreiras não são apenas arquitetônicas, porque essa é a mais visível, as barreiras, elas podem ser comunicacionais, elas podem ser atitudinais, elas podem ser metodológicas, quando falamos de instituição de ensino, pensando em adaptações pedagógicas, elas podem ser programáticas, quando pensamos em leis, em regimentos, em normas, que, numa primeira análise, podem buscar a igualdade do ponto de vista formal. Igualdade do ponto de vista formal é tratar todas as pessoas da maneira igual. Só que, em direito, nós falamos de igualdade material ou equidade. Tratar os iguais de maneira igual e os diferentes de maneira diferente, na medida da desigualdade. Por quê? Porque existem barreiras diante dessa construção histórica que são reproduzidas e que precisam ser derrubadas. E quando nós percebemos que tratar de maneira igual significa criar uma barreira, significa impedir o acesso e participação, por exemplo, todos têm 1 hora para fazer a prova. Estou tratando todo mundo de maneira igual. Ora, mas tem pessoas que precisam de mais tempo para fazer a prova. Eu vou aplicar a mesma prova para todos. Tem uma imagem nesta prova. Alguns talvez precisem de uma descrição da imagem para poder fazer a interpretação.
Então, tratar de maneira igual não resolve, porque nós precisamos de equidade. E a equidade vai indicar que todos têm direito. Nós temos percebido o avanço da educação inclusiva e uma necessidade maior de adaptações, inclusive da compreensão de quanto o ambiente e as atitudes interferem na pessoa. Por vezes, pessoas, diante de determinadas circunstâncias, especialmente dentro do espectro do autismo, se desorganizam. E aí nós precisamos estar atentos de quais instrumentos nós vamos buscar. E tratar de maneira igual não resolve. Porque, às vezes, falar de uma maneira rígida, saia da sala, não vai resolver o problema. Você está atrapalhando, está suspenso. Tem uma colega que o filho, no Paraná, está passando pela seguinte situação: a escola não conseguiu ainda fazer as adaptações atitudinais. Os professores não estão totalmente preparados, e aqui eu quero dizer que não é culpa nossa. É uma decisão dos nossos antepassados que nos impediu de adquirir esse conhecimento, que nos impediu de adquirir essa prática. Porém, o movimento da educação inclusiva, ele já está aí e não tem volta. Então, nós, como profissionais, temos que nos preparar. Temos que buscar informação para colocar em prática o amor que foi pregado aqui. E excluir não é uma resposta adequada. Mas, enfim, o que estão fazendo lá naquela escola? Esse menino, ele é indisciplinado. É uma questão de falta de educação na família. Então, ele vai ser suspenso. Foi uma, foi duas, e a escola está preparando para expulsão. Porque isso está no regimento. É assim. E o que essa família vai receber? Uma porta fechada de uma instituição de ensino privado que aceitou o aluno, não tem todo o conhecimento e vai criando barreiras. A pessoa tem o direito à educação. Uma educação acessível, inclusiva, que exige, primeiro, um acolhimento, um entendimento de quais são os obstáculos, quais são as atitudes, o que precisa ser feito. E aí ela leva a psicóloga, leva a terapeuta ocupacional, leva a fonoaudióloga, conversam, e ela diz para nós, parece que nada foi dito. Porque existem os profissionais técnicos que conhecem e querem apoiar, mas que voltam às práticas. Por quê? Porque há um capacitismo. Capacitismo é o preconceito, a discriminação que recai sobre as pessoas com deficiência. E esse capacitismo, ele é fruto daquela construção histórica, excludente, segregadora, que precisa ser desconstruído como o machismo, como o racismo. Porque isso está sendo reproduzido no comportamento, nas atitudes, culturalmente. E quando lidamos com o diferente, a primeira coisa que aparece diante dos nossos vieses capacitistas
é a fera. O que eu vou fazer? Alguns vão agredir. Outros vão fugir. E poucos vão demonstrar um gesto de amor. Vão buscar conhecimento. Vão atender ao chamado de ide e praticai. Entendendo que a deficiência não está apenas na pessoa, porque é isso que o capacitismo traz para nós. A deficiência está na pessoa. O problema é dela. Puxa, você tem um problema, né? Eu tenho vários também. E nenhuma deficiência aparente, mas não é uma questão de problema da pessoa, é um problema de todos nós. Essas pessoas, no estereótipo, são incapazes, são inválidas. E tem outro lado também, fruto do capacitismo, que por vezes as famílias vítimas da segregação, as famílias vítimas do capacitismo, porque não conviveram, eu como pai de uma menina com 11 anos, com deficiência intelectual, tive que reconstruir tudo que eu sabia, tudo que eu havia aprendido. E nasci uma pessoa com valores. Estava comentando com o pastor Carlinhos, fui criado na tradição metodista. Então, conhecendo o amor, mas eu não conhecia a acessibilidade, eu não conhecia as necessidades de desconstrução das barreiras. E aí eu fui estudar. E aí eu fui ver que, instintivamente, naturalmente, eu estava super protegendo minha filha, fazendo concessões, fazendo atenuações. E isso as pessoas fazem, não só no ambiente familiar, mas nas escolas, nas empresas. Ele é PCD, né? Então não precisa... não precisa ter feedback, não precisa cumprir meta, não precisa... Opa! Isso não é inclusão. Tem que cumprir meta. Tem que ter feedback. Tem que entregar dentro das suas possibilidades, dentro das suas funcionalidades. Só que tem o efeito reverso. Como o capacitismo ele é estrutural e estruturante, a pessoa ela foi criada nessa visão. E aí também não é só a instituição. É a pessoa. A pessoa que se reveste numa capa capacitista, dizendo, eu sou PCD, eu não posso, eu não consigo, eu não vou, eu estou aqui porque é lei de cotas e vamos vendo o que dá, eu não faço nada, não vou entregar. Não. Isso também é efeito do capacitismo. Qual é o caminho aqui? Encontrar as potencialidades, encontrar as possibilidades e buscar a autonomia, sem superproteção, sem discriminação. Eu gosto dessa figura do bonsai. Por quê? Porque é uma arvorezinha bonitinha, que é podada, é cuidadinha. Não vai crescer, não vai produzir frutos. Vai ficar ali, como um enfeite. E não é isso que nós queremos. Nós não queremos colaboradores com deficiência para ser enfeite, para cumprir cota. Nós queremos ir além da cota. E para isso nós temos que reformular as nossas atitudes. Qual é o caminho, então? Agora avançando para trazer algumas ideias. O que a gente pode fazer na prática? E aqui eu trago duas imagens, não é? Uma pessoa com trissomia 21, síndrome de Down, e outra com um computador ali à sua frente, representando uma gestora e uma colaboradora com deficiência, tomando um café, porque eu quero trazer os dois lados
nessa inclusão? Primeiro, vamos olhar para o lado da pessoa com deficiência, já que eu trouxe alguns exemplos. Prepare-se, capacite-se, busque o aprofundamento dentro das suas habilidades, das suas funcionalidades. Interaja. Procure mobilizar e protagonizar a sua carreira, a sua oportunidade. Porque é uma chance de desenvolvimento. O mercado de trabalho pode ajudar muito na inclusão. E treine. Busque ser excelente naquilo que faz dentro do seu trabalho. E do lado das empresas, que passos que nós temos que dar? Primeiro, contrate. Aqui nós temos um programa muito bom, diferenciado, posso dizer. Conheço, trabalho, já há alguns anos. Mas muitas empresas não contratam, dizendo assim, bom, não tem pessoa no mercado, não tem pessoa capacitada, então não vou contratar. Não, primeiro passo, contrate. Não fique esperando aparecer, porque isso não existe nem dentro das pessoas típicas. Nós temos que promover esse desenvolvimento. Interagir, conversar, perguntar. Porque uma das dificuldades, muitas vezes, dentro das barreiras atitudinais, é a dedução. Puxa, vou contratar um colaborador com deficiência visual. Então eu preciso colocar piso tátil em todo o prédio, eu preciso... Às vezes não. Preciso colocar braille em tudo, preciso... Pergunta para a pessoa o que ela precisa. É mais simples. Interagindo, nós construímos um instrumento de acessibilidade adequado. Um software ledor de tela. Às vezes empresas saem contratando e tal, colocam e tal. Não, olha, eu tenho o meu, eu uso. Software e... Então, vamos dialogar, vamos engajar toda a equipe que trabalha com aquela pessoa. Por quê? Porque ela precisa se sentir incluída dentro do ambiente de trabalho. Não pode ser apenas aquela colaboradora, e aqui um fruto do capacitismo, né, rotulando. Aquela é a colaboradora PCD. Na minha equipe tem uma PCD. Qual é o nome da pessoa? Vamos dialogar, criar espaços para compreender. Fiquei sabendo que no começo da semana tivemos um evento sobre saúde mental. Dialogar, interagir. Isso é muito importante também para o exercício da empatia, porque isso permite a elevação do indicador de saúde. E treine, dê oportunidade para a pessoa com deficiência e para os colaboradores. E quando pensamos em boas práticas em instituições de ensino, não é? Ali eu coloquei no ensino superior, como professor de ensino superior, tenho sido chamado a algumas instituições, mas isso serve para toda instituição de educação, que precisa trazer um suporte ao professor, ao colaborador, especialmente na barreira atitudinal. Precisa ter adaptação de conteúdos, avaliações, mas repito, nós não fomos treinados para isso. Muitos foram formados em pedagogia, em alguma licenciatura, ou em outras faculdades que não tinham essa matéria. Então, nós precisamos buscar essa formação. Ter um núcleo de inclusão que possa fazer essa ponte, que possa acompanhar esse percurso educacional e fazer a articulação em rede. Lembrando que excluir
não é o caminho. Retirar a pessoa do ambiente não vai promover a inclusão. Bom, mas como é que eu faço? Eu não sei lidar em sala de aula, eu sou professor da matéria especialista. Tá? O núcleo vai poder te ajudar, professor. Nós vamos interagir, nós estamos engajados em buscar estratégias. Vamos juntos, porque é uma construção, é uma jornada. Vamos buscar a rede de apoio. Por vezes essa família, ela já é atendida por profissionais especializados que podem dar esse suporte. Vamos criar projetos para interação entre as áreas de conhecimento, proporcionando convivência, trazendo monitorias, pegando os profissionais das áreas, já na faculdade, os alunos, monitores, para dar esse suporte, trazer um suporte clínico, desenvolver pesquisas, e assim nós vamos derrubando o que foi construído por séculos, que é o capacitismo. É claro que não se resolve séculos de exclusão em uma década, em 2 décadas. Por isso que ainda é prematura, ou foi, que bom, prematura a ideia de reformulação da educação inclusiva, voltando às instituições especializadas, porque lá vai ter o melhor atendimento. Volta-se à segregação. Ah, mas a educação formal não sabe lidar, as escolas não estão preparadas. Não estão preparadas porque não tiveram convivência, não estão preparadas porque não tiveram a oportunidade. Obviamente, eu não queria que minha filha suportasse tantos desafios pela falta de acessibilidade. Mas ela tem a missão dela. Nós, como famílias, familiares, temos a nossa missão. Eu não posso, por mais difícil que seja, voltar a acreditar que colocá-la numa instituição, segregá-la, seja o melhor para ela. Eu tenho que acreditar que nós vamos conseguir, que nós estamos caminhando, que é uma jornada, que existem ações afirmativas, que existe lei, que existe a lei de cotas, a lei de estágio, que vão permitir o trabalho, o desenvolvimento, a ampla acessibilidade. Trago a foto desse jovem com trissomia 21, segurando um símbolo de acessibilidade universal, que foi adotado pela ONU por um período para demonstrar a acessibilidade em sentido amplo. Esse símbolo que está aqui à frente do auditório, muito bem, reservando vagas para cadeirantes, representa a deficiência física. Também nos representa, não é? E é mais popularmente conhecido. Esse foi um trabalho da ONU para a acessibilidade universal, acreditando que todos podem ser incluídos. Bom, quero abrir um espaço para o diálogo diante dessas provocações, me colocando à disposição. E lembrando que o sorteio do livro será pelas redes sociais, então coloca lá no Instagram, marca @CesarLavoura-Romão, @GoodBros, e assim, já eu sorteio, mas espero que tenhamos um momento de interação. Estou inteiramente à disposição para o ID, incluir, praticar o amor. Lembrando do sacrifício do nosso Mestre. Que Deus os abençoe e sigamos nessa jornada. Obrigado. Perguntas? Aqui. Você prefere falar? Bom dia a todos. Meu nome é Daniela.
prazer revê-lo, doutor César. O senhor tenha falado na questão de escola inclusão. Como nós, como pessoas com deficiência, como pode ajudar nessa questão, como projeto? Eu vou dar um exemplo. Nós somos surdos. E muito, né? A gente tem uma dificuldade na interpretação de texto. Como que a gente possa ajudar profissionalmente, professores, até mesmo no trabalho, na família, porque é uma dificuldade tremenda. A Libra ajuda muita gente, mas na hora de fazer a prova, trabalho e tudo mais, a gente tem essa dificuldade, não só em português, inglês e outros idiomas. Como que a gente pode ajudar nessa questão, ter uma empatia, uma troca para evolução futuras? Muito bem, obrigado pela pergunta. É interessante porque, apesar de ser um direito, apesar de ser uma obrigação da instituição de ensino, ainda há muita barreira. E como pessoalmente, tendo passado pela escola, sendo hoje uma profissional, pode ajudar? Existem muitas ONGs que fazem o trabalho de aproximação das escolas. Vou comentar aqui sobre uma, o IN, Movimento Inclusivo, é uma ONG que eu participo. E o que nós fazemos? Nós levamos voluntários para as escolas, para as empresas. Lá no IN, Movimento Inclusivo, IN, nós organizamos rodas de conversa, estabelecemos parcerias. Então, uma das ideias, claro, isso é um ônus. A gente sabe que, por vezes, a agenda dentro do terceiro setor, a agenda como voluntário, ocupa um espaço. Mas, havendo essa possibilidade, procure uma escola próxima da casa ou do trabalho que tenha alguma pessoa com deficiência auditiva, que precise, e forneça o seu conhecimento, interaja, busque apoiar, abrindo caminhos para aqueles que estão vindo, porque a sua história, a sua construção, ela pode beneficiar outras pessoas. É assim que nós temos feito, né? Não só eu como um pai, mas buscando outras pessoas também que vão a empresas, que vão a escolas, criar ferramentas para acessibilidade. Olá, professor, bom dia. Obrigada aí pelas explicações. Meu nome é Cibele, eu também tenho um filho com trissomia. A minha pergunta é a seguinte: você citou sobre o quase retorno das escolas especiais, né? A gente sabe que as escolas especiais, elas segregam, e muito. Por quê? Porque as pessoas com deficiência, elas só ficam ali, naquele universo, e nunca vão participar efetivamente da sociedade. E vice-versa, a sociedade nunca vai saber lidar com as pessoas com deficiência. Beleza. E a gente sabe também que, a partir do momento que você está no ambiente educacional, a gente aprende muito por imitação. Então, se a pessoa com deficiência só convive com pessoa com deficiência, ela vai imitar o quê? Né? Porque todo mundo ali está no mesmo nível, né? Entre aspas. Só que aí, professor, eu tenho a seguinte dúvida. Ao mesmo tempo, as pessoas que têm deficiência de nível grave, gravíssimo, vamos pensar num TEA, as escolas regulares, elas não conseguem absorver adequadamente, pensando na parte de saúde, vamos dizer assim. As escolas inclusivas não seriam uma solução para nível grave e gravíssimo, mas não da forma como elas eram, né? Que é muito assistencialista, né? E nivelava sempre por baixo. Talvez uma escola especial que pudesse ser não nivelar por baixo, mas ter uma educação efetiva, mas que tivesse também essa parte de saúde. Não sei se eu consegui explicar bem. Sim, sim.
excelente pergunta e vai num dos pontos mais desafiadores para essa construção. Porque nós vamos trabalhar com uma exceção. Tá? E, por vezes, quando lidamos com essa situação, tem pessoas, vou exemplificar, que se alimentam por sonda. Tem pessoas que precisam de um acompanhante para a alimentação, para a troca, as necessidades fisiológicas. E como se dá essa inclusão dentro de uma ideia de uma escola regular e todo mundo junto? Nós estamos preparados para isso? Não. Precisamos avançar. Mas será que as instituições especializadas são a melhor solução? Meu ponto de vista, não. Então, o que nós temos que fazer? Achar um meio termo. Que meio termo é esse? Que precisa ser construído. Vamos ao princípio da Convenção de Salamanca. Todos aprendem juntos. Aí eu coloco uma vírgula, com as ressalvas. Aqui é a minha opinião. Vírgula. Será que o tempo todo? Será que a gente consegue criar escolas com pessoas diferentes, tendo momentos específicos? Claro, uma vez eu fui consultado assim, bom, mas dependendo do nível de apoio, o programa que é apresentado, o programa curricular que é apresentado, não vai ser alcançado. Nós precisamos de tantas adaptações e a desigualdade é muito acentuada. Bom, mas será que para uma aula de educação artística? Será que para uma aula de educação física? Será que para uma aula de música? Será que dentro de um espaço nós podemos oportunizar adaptações curriculares para permitir essa interação? Repito, talvez não o tempo inteiro, não dentro da mesma sala de aula o tempo inteiro, mas dentro do mesmo espaço, que haja alguma oportunidade de interação. Senão nós não vamos evoluir. Senão, os seus comentários, as suas observações, as suas angústias, que são as minhas, só vão persistir, porque a gente vai viver no choque. Então é melhor super proteger e deixar, porque ali vai ter melhores condições. Não, melhor ir para a convivência, mas é muito dolorido, é muito sofrido, não tem? Então, nesses casos, uma ideia é o meio do caminho. Que as escolas possam ter momentos de interação em aulas específicas, que os profissionais na sala de atendimento educacional especializado, por exemplo, possam promover atividades para os alunos típicos. Para que aquele espaço também possa ser um espaço de convivência, de interação. É uma jornada, é um caminho longo, mas nós temos que buscar o objetivo, a inclusão, a convivência. Segregação, no meu ponto de vista, não pode ser a resposta. Mais alguma pergunta? Temos aí pergunta do chat. Tem uma pergunta no online, que é da Eli. Ela pergunta assim: qual a forma mais simples e eficaz de lidar com o capitalismo e o preconceito nas empresas? Seria o caso de uma cartilha para todos os colaboradores? Obrigado. Acho que é capacitismo. Capacitismo, que é esse preconceito. Uma cartilha ajuda? Ajuda muito. Por quê? Porque dá noções de convivência, dá noções de como agir. Agora, como
a construção dessa cartilha. Quando eu sou convidado para consultoria em empresas, quando eu sou chamado para esse tipo de situação, uma das primeiras atividades que nós precisamos desenvolver é um grupo de afinidade. É criar um grupo com as pessoas com deficiência, tendo representatividade, tendo a participação, tendo o espaço de fala. Para quê? Para uma construção conjunta. Porque não adianta chegar com uma cartilha. Cartilha nós temos inúmeras à disposição pela internet. Está aqui. Se as pessoas não interagirem, se as pessoas não forem envolvidas. Então, a construção desse material é mais importante, no meu ponto de vista, do que a entrega final em si. Como combater esse capacitismo promovendo a inclusão? Vamos conviver, vamos criar este grupo diante da cultura, que é muito importante conhecer a cultura organizacional, conhecer os propósitos, os valores da instituição, é que vai desenhar o melhor instrumento para a acessibilidade e a inclusão. A cartilha é uma boa prática e eventos como esse, rodas de conversa, ajudam muito nessa construção. Oi, bom dia, tudo bem? Eu sou o professor Ubirajara, da Escola de Engenharia. Eu quero agradecer ao Mackenzie por ter trazido esse tema, que é muito importante para todos nós, ao senhor pela palestra, que foi bem clara e objetiva. E tem uma coisa que me incomoda bastante, né, das palestras que eu vou, e que é uma coisa que a minha mãe, que era cadeirante, ela ficava muito triste. Ela se arrumava para sair e tal, né? Mas sempre alguém falava para ela justamente que é uma pessoa com deficiência. Então, eu queria saber se não existe alguma palavra não negativa, como é a palavra deficiência, que a gente pode tratar esse assunto e com as pessoas. Obrigado, professor. Qual palavra é a que melhor representa? Aquela que foi colocada primeiro, pessoa. Tratar pelo nome. Porque quando nós vamos falar com as pessoas, a deficiência, ela não tem que vir em primeiro lugar. Agora, dentro do grupo, dentro da missão que nós estamos aqui, dentro dessa temática, por enquanto, pessoa em primeiro lugar, e a característica da pessoa, ela ter essa deficiência, é a melhor nomenclatura para fins de conscientização. Mas eu acredito, vai demorar, mas eu acredito que um dia nós chegaremos a tratar de maneira equitativa. Como hoje não fazemos distinção, na maioria dos espaços, entre homem e mulher. Está chegando aquela mulher para... Fazemos referência ao gênero na hora de tratar, mas já houve um tempo em que nós celebrávamos a primeira mulher a se formar no curso tal, a primeira mulher a ocupar um cargo como ministra no Supremo Tribunal Federal. Houve necessidade de muita luta. Hoje, é a ministra tal, é a colaboradora tal. Agora, uma outra reflexão em cima disso. Por que deficiência é uma palavra que pesa tanto? Fruto do capacitismo. Porque é mais uma característica. Chegaremos um dia em que falar assim, olha, a pessoa tem cabelo comprido ou cabelo curto, é uma característica. A pessoa tem olhos cor tal, a pessoa é de origem étnico-racial tal. Mas o racismo está aí. E diz para nós que a sociedade ela cria barreiras. O machismo está aí, o capacitismo está aí. Espero que um dia possamos enxergar apenas como uma outra característica. E cultuar a diversidade humana. Porque é obra da criação divina. Deus não faz acepção de pessoas.
E Ele nos fez de maneira diferente. Mais uma pergunta? A última. Rogério de Souza, ele escreveu aqui no chat: a lei de cotas tem mais de uma década. Recentemente, o Congresso propôs algumas mudanças. Elas são necessárias? Não. Por quê? A lei de cotas, que nós vamos falar da lei de cotas para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. 33 anos em vigor. E por que ela não merece alteração? Porque ela é o principal instrumento para a inclusão profissional. E há um risco de qualquer mudança bem intencionada nessa lei acabar com a ação afirmativa. Os ataques são muitos. Há uma luta do movimento de inclusão de pessoas com deficiência, e no dia de hoje, dia 21/9, o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, para permitir a pauta desse tipo de assunto, porque há necessidade de uma mobilização, há necessidade de um engajamento para, antes de avançar, resistir. E uma boa parte do movimento entende. Claro que sempre há controvérsias e a gente pode permitir discussões, mas uma boa parte do movimento entende que são tantos os ataques, tantos projetos de lei tentando derrubar. O mais recente, que exigiu muito do movimento, era um que permitia uma compensação financeira se a empresa não cumprisse cota. E parecia uma coisa boa. Olha, a empresa que não contratar os colaboradores vão financiar outros projetos em outras empresas, e assim nós vamos ter recurso para fazer ações de inclusão. No fim das contas, o que vai acontecer? O que muitos fazem hoje? Não, eu prefiro pagar e não vou incluir. Eu boto no custo, jogo na planilha lá, qual é o custo que eu tenho que pagar para continuar capacitista, para continuar segregador. É esse, tá bom. Na planilha, custo final, está feito. Ainda que possamos pensar em melhorias, existem muitas outras iniciativas, mas não, neste momento, a mudança da lei de cotas, na minha opinião. Professor, bom dia. Meu nome é Fernando. Obrigado pelas explicações. Queria sair do lado formal, educacional e organizacional. Para finalizar, vamos falar e eu queria que o senhor colocasse a parte do amor, né? Quando o senhor falou que é pai, a gente já se coloca nesse lugar, né? Mas queria que o senhor transmitisse para nós, deficientes, como inspiração. Porque nós, muitas vezes, somos inspiração, como deficientes, para outras pessoas dentro do nosso setor. E queria que o senhor falasse, como pai, o quanto a sua filha o inspira. O quanto a sua filha o inspira a tratá-la bem, a motivá-la, a se desenvolvê-la. Que isso seja um jeito do senhor transmitir isso para nós aqui, que isso seja visto por nós também, aqui na empresa, que nós somos inspiração. Nós conseguimos inspirar pessoas pelo grau de deficiência, seja alto, seja médio, seja baixo, mas nada mais que um palestrante que sente o que a gente sente, porque ele é pai, e a filha dele o inspira. Então, eu acho que essa palavra amor, para finalizar aqui a nossa palestra, queria que o senhor fizesse esse fechamento aí. Obrigado, Fernando. Enquanto você falava e refletindo sobre também as palavras
do pastor Carlinhos, eu lembrei de uma música, que haja mais amor, a começar em mim, que a começar em nós possamos exercitar e praticar esse amor. E que possamos estudar, que possamos compreender os efeitos do capacitismo. E que possamos ser pessoas abertas ao amor, para ir e incluir. Lembrando que muitas barreiras foram colocadas por aspectos de reprodução cultural de comportamentos, que vem, ano a ano, se reproduzindo. E eu gosto, e vou concluir, e fiz assim, acredito eu também, no ano passado, de descrever essa imagem dessa jovem com trissomia 21, num ringue com luta de boxe, preparada para lutar. Mas a postura dela, a fisionomia dela, o rosto dela com esse sorriso, com esse olhar e de braços abertos, mostra que, apesar de ser hoje o dia da luta, apesar de estarmos preparados, capacitados e instruídos para lutar, o que a gente quer é mais amor. O que a gente quer é empatia, é acolhimento. Muito obrigado, mais uma vez. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado, Mackenzie. Muito obrigado a vocês que permitem que essa construção aconteça. Vamos juntos, com a graça de nosso Deus. Muito obrigada. Doutor César, muito obrigada. Tem elogio lá nos comentários do YouTube, novamente. Então, eu quero pedir ajuda. Quero agradecer, né? A gente, toda vez que tem eventos na nossa área, eu tenho a Tiara, que é a minha coordenadora, a Daniela Ayala, que trabalha comigo, e o Pedro Queiroz, que acabou de chegar na equipe, que se dedicam para que a gente faça eventos e que a gente consiga trazer conteúdos que sejam relevantes para vocês e que vocês se tornem também nossos parceiros. Então, eu quero agradecer a nossa equipe, que está aqui, porque sem o trabalho deles, sem a aprovação deles, sem a dedicação deles, a gente não conseguiria fazer esse evento. E quero pedir já ajuda, tá vendo? É por isso, primeiro eu agradeci para depois pedir ajuda, para que eles nos ajudem com sorteio. Dani ou Pedro, ou Pedro, não sei quem que combinou aí de fazer. Peguem o microfone, por favor, e eu vou pedir ajuda para o Dr. César falar os números aqui. Quais são os números? 1 a 37. De 1 a 37. Qual número o senhor escolhe? 37. 37. Alexandre Santana. Ganhou uma sacola do PMI. Muito bem. A gente vai fazer chegar para vocês. O sorteio online, Dani, vai ser... A gente está com alguns probleminhas técnicos, a gente vai resgatar a lista e o sorteio online a gente vai fazer depois. Hoje a gente vai fazer aqui só os sorteios presenciais. Então, eu já quero agradecer aqui ao Dr. César. Pode sim. Eu vou só encerrar a transmissão ao vivo e aí a gente continua com os sorteios aqui. Quero agradecer muito a presença do Dr. César, a presença das pessoas que estão aqui e também as pessoas que nos assistiram pelo YouTube. Esse link vai ficar disponível para que quem não assistiu consiga assistir depois. Então, se vocês quiserem divulgar, desse conteúdo foi interessante, tem alguém que eu conheço que precisa, pode compartilhar o link no YouTube, por favor. Muito obrigada e podem encerrar a transmissão.